Então, a gente agora tem o escopo mínimo de medição de espessura, que é definido de acordo com o que já foi falado, com o tipo e idade do navio. Isso vale para qualquer regra da Ajax. Então, a gente começa a observar essa primeira tabela aqui da esquerda, que são os requisitos mínimos, sempre essa palavra, gente, mínimo. Quer dizer, na verdade, isso aqui é um requisito mínimo, ou seja, de tabela, que uma embarcação, ao chegar numa determinada idade, então a gente vê ali na tabela à esquerda, né, a primeira especial a 5 anos, depois a segunda especial aos 10 anos, 15 e mais de 15. Então, vocês passam a perceber que o escopo mínimo ele vai aumentando com a idade. Agora, eu quero chamar a atenção, por exemplo, aqui na primeira especial 5 anos. O escopo mínimo são as áreas chamadas suspected areas. São áreas suspeitas em que você poderá ter uma corrosão acelerada. Normalmente essas áreas suspeitas são aquelas áreas que não estão com tratamento de pintura efetivo, ou são aquelas áreas que apresentam corrosão. Então, vocês reparam bem que todos as especiais, todos os anos, seja 5, 10, 15 ou acima de 15 anos, tem essa primeira item do escopo mínimo de medição de espessura de áreas suspeitas. Essas áreas suspeitas não são pré-definidas. Como é que a gente chega nas áreas suspeitas? Através da inspeção visual inicial do compartimento ser inspecionado e medido. Então, aí vai aquela minha pergunta. Como é que você define um escopo de medição de espessura sem estar a bordo, sem ir no tanque ou no compartimento em que você vai efetuar a sua inspeção e a sua medição de espessura? Como é que você vai definir quais são as áreas suspeitas? Entendeu? Então, é por isso que é importante o acompanhamento, não só a inspeção inicial e o acompanhamento da classificadora e do armador de todo o processo da medição de espessura. Porque a área suspeita ela pode também aparecer ao longo do todo o processo de inspeção visual e medição de espessura. Por exemplo, toda a área de substância corrosion é uma área suspeita, por default, por definição. Entenderam? Então, uma área de insubstância corrosion é uma área medida de área suspeita, mas nós poderemos ter outras áreas suspeitas eleitas, selecionadas pelo vistoriador e pelo armador também. Entendeu? Então, o escopo de medição de espessura mínimo é o escopo estándar, esse escopo aqui, pré-definido, mais as áreas suspeitas, que só ao longo da vistoria inicial e o acompanhamento de todo o processo de inspeção e medição de espessura por parte do armador e do vistoriador, que essas áreas, que esse item de área suspeita, ele é cumprido. Então, voltando aqui a essa tabela. Essa tabela da esquerda é para todos os tipos de navio, de qualquer anotação. E essa tabela aqui da direita é um escopo adicional que existe, além daquela da esquerda, mais essa aqui da direita, para os navios em que tem a anotação ESP ou General Dry Cargo, que são chamadas Close-Up Surveys. Então, são um escopo adicional, um escopo estendido daquele tipo de navio que é considerado crítico para a classificadora. Então, vocês podem notar que essa anotação ESP, por exemplo, é abreviação de Enhanced Survey Planning. Então, é uma inspeção estendida, que são aplicáveis aos graneleiros, aos petroleiros e aos navios químicos, né? São navios que têm um alto poder de poluição e que estatisticamente também sofrem uma grande índice de corrosão acelerada. Então, se você é um navio que tem uma anotação ESP, General Dry Cargo, é aplicado a tabela da esquerda mais a tabela da direita como requisito mínimo. Né? Por que requisito mínimo? Porque só depois da inspeção inicial
e o acompanhamento de todo o processo da medição de espessura é que esse escopo vai ser estendido em função do aparecimento ou não de outras áreas suspeitas. As áreas suspeitas podem ser determinadas visualmente, que são áreas onde você tem corrosões, ou podem ser também as áreas medidas que estão a 75% até 99,9% do limite máximo permissível de desgaste para um determinado elemento estrutural. Então, é isso. Sempre chamando a atenção pelo seguinte, é um escopo mínimo. Por que é mínimo? Porque as áreas suspeitas não estão pré-definidas. Então, só para ilustrar, aqueles que pensam que o escopo de medição de espessura associado ao tipo e à idade do navio se limita a essas tabelas, quer dizer que, por exemplo, um petroleiro de 15 anos tem o mesmo nível de corrosão em todos os navios. Ou seja, esse nível de corrosão pode ser medido só por essa área estandarizada. Ou seja, você deleta as áreas suspeitas, você deleta a inspeção. Se fosse assim, se isso fosse verdade, aí eu diria para você que seria efetivo a gente definir o escopo de medição de espessura do escritório, sem ir a bordo, sem ir no local em questão, tanto podendo ser o tanque ou o compartimento em questão. Entendeu? Então é isso. Esse é o recado.